Pode começar. Eu começo, então, Rodrigo Melo. Eu estou aqui para aprender sobre a relevância da prática e estou aqui a convite da Cristiane, que também está aqui na lista. Certo. E qual foi o motivo, Rodrigo? Alguma coisa específica que te trouxe procurar a meditação transcendental? Na verdade, uma proposta, uma ideia, uma sugestão da Cristiane em relação ao nosso filho, que também está aqui no grupo, né? Então, essa foi a motivação. Ok. Quem mais gostaria de falar? Eu sou a Cristiane, estamos aqui, né? O Rodrigo, né? Nosso filho, Rodrigo. Então, eu sempre tive vontade de aprender de meditação, né? E busquei algumas técnicas, tal, e queria conhecer a transcendental. E queria que meu filho, eu acho que participasse disso também, né? Porque eu acho que é importante para a vida, para a tranquilidade, para a calma, né? Mas então a gente queria conhecer essas técnicas para ver, né, se a gente vai executar para frente. Ok, Cristina. Seja bem-vinda. Obrigada. Mas, Bom, posso falar também. Meu nome é Hermano. Eu cheguei um pouco atrasado, mas acho que entendi a dinâmica aqui. Eu já pratico meditação há um bom tempo. Fiz fiz 2 cursos aqui em Brasília mesmo, com o pessoal da meditação Vipassana, né, que tem aqui na Zanorte. Já fiz retiro também de meditação. E então, assim, tenho alguma experiência, eu diria que eu tenho alguma experiência especificamente com essa técnica do Vipassana, mas tenho dificuldade de manter a consistência, assim, o ritmo, né, de meditação. E por acaso estava pesquisando na internet e me deparei com alguns vídeos falando sobre meditação transcendental e me interessou bastante. É uma técnica que parece ser bem diferente da Vipassana, que eu já pratico. Então, a ideia aqui é agregar mais essa informação, agregar mais ferramentas na prática. ok, irmão. Seja bem-vindo também. Quem mais poderia falar? Boa noite a todos. Eu me chamo Kleber. Eu vim pesquisando pela internet como meditar, né? E pesquisando pelo YouTube. E veio a meditação transcendental, me pareceu mais atrativo para o meu perfil de pessoa e para o que eu busco, né? E eu busco qualidade de vida, busco equilíbrio, busco domínio da minha mente, das minhas emoções e insights, uma percepção mais aprofundada das coisas, da realidade. Então, uma série de pequenas, enormes coisas, né? Que creio eu agora, apesar de não meditar, comecei de forma autodidata, vamos dizer assim, tem 2 meses fazendo sozinho, da minha forma, e busco dessa forma uma evolução, né? Continuada. Então, eu creio que a meditação, além de traz saúde também, busca a saúde como um todo, de forma global. Então, basicamente é isso. E gostaria de saber, estou muito curioso para saber e aprimorar, desenvolver a técnica de meditar de forma bem profunda, de forma, vamos dizer, bastante eficiente. É isso que eu busco. E obrigado desde já. Prazer, Kleber. Seja bem-vindo. Mais alguém não falou? Boa noite. Sou Cadu, estava com uns probleminhas aí para conseguir acessar a sala, mas deu certo. Acabou que eu não escutei o que os colegas aí falaram, né, os primeiros, mas enfim, eu pratico mindfulness ali já fiz 2 cursos ali pela Vipassana, com a Neiva, com a Carla,
de redução do estresse. Dei uma desconectada na meditação, assim, tem uns meses. E estou buscando novas ferramentas, assim, né? Até para identificar, assim, o que mais se conecta comigo, assim, né? Que tipo de meditação, e conhecer também, ter novas ferramentas. Então, esse é o meu intuito aqui. E, Carlos, seja bem-vindo, tá? Mais alguém, gente? Acho que só ficou faltando. Eu sou o Rodrigo, eu sou filho do outro Rodrigo e da Cristiane, e eu tô aqui pela minha mãe, que quer que eu veja como é que é essa meditação, porque ela gosta muito. Ok, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom, vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Vocês estão vendo a tela? A tela foi para vocês? Sim. Tá, ok. Bom, então, eu sou o Mário, instrutor de meditação transcendental. Nossa sede funcionava até antes da pandemia no Lago Sul, na QI 16. Alguns meses estamos parados, é provável que a gente retorne para uma nova sede no Jardim Botânico, um local muito maior, arejado, um sítio ecológico, né? Com um salão bem grande, de forma que a gente possa fazer o curso presencial. Eu faço parte da Associação Internacional de Meditação, uma organização que foi fundada pelo nosso professor, Maharishi Mahesh Yogi, foi um grande mestre de meditação que veio da Índia, e também ele foi físico e matemático. Então, Maharishi veio para o Ocidente na década de 60 e ensinou essa técnica a milhares de pessoas. A técnica ela foi muito investigada cientificamente. Até hoje, são centenas e milhares de estudos no mundo todo, em centros de pesquisa, universidades, diversos livros, diversas publicações. Talvez a MT seja a técnica com maior número de pesquisas científicas no mundo todo. E esse que vocês estão vendo embaixo é o Dr. Tony Media, nosso atual líder do movimento. Depois que o Maharishi faleceu, em 2008, ele deixou o Dr. Tony Media, também uma pessoa do meio acadêmico científico, como sendo o nosso líder, né? Quem comanda as diretrizes da Associação Internacional de Meditação. Essa técnica ela vem de uma tradição muito antiga, que são os Vedas. Veda significa conhecimento, conhecimento da vida, conhecimento da totalidade da vida. Tá? Uma técnica muito fácil de ser aprendida, muito fácil de ser praticada. Qualquer um pode aprender, independente de qualquer questão moral, ética, social, religiosa, porque trata-se de uma técnica, tá? Que não tem nenhum vínculo com nenhuma religião. Então, ela é praticada mecanicamente, 2 vezes ao dia, 20 minutos na parte da manhã e 20 minutos na parte da tarde. Ela promove um estado profundo de repouso, um estado de repouso em alerta, onde todo o nosso sistema entra num estado de relaxamento mais profundo até que o relaxamento do sono, há um aumento da coerência no nível do cérebro, as conexões neuronais elas se expandem, então a técnica promove toda uma mudança estrutural no funcionamento fisiológico, tanto no nível do cérebro quanto no corpo. Então, vocês estão vendo aí algumas
das diversas publicações, né, jornais, revistas, universidades que têm essas pesquisas aí que eu falei para vocês. De modo geral, a maioria das pessoas elas buscam a técnica da meditação transcendental por alguma condição relacionada ao estresse. E por estresse a gente pode entender como uma sobrecarga do nosso sistema, um excesso de informações, um excesso de impressões. E como nós adquirimos, como nós assimilamos essas impressões? Através dos sentidos. Então, nós estamos sempre, né, quando estamos acordados, sujeitos a essas impressões que são captadas pelos sentidos, né, da visão, olfato, tato, paladar, audição. Né? Então, a gente está sempre carregando essas impressões no nosso sistema. E esse excesso de impressões pode gerar uma sobrecarga que vai gerar algum distúrbio, como ansiedade, insônia, depressão, síndrome do pânico, todas essas oscilações de humor. Tá? Então, a gente vive hoje numa era em que essa condição era muito mais fácil de acontecer, né, devido a toda essa tecnologia. A gente é bombardeado de informações 24 horas por dia. Né? Apesar de que vivemos agora num momento de menos informações, né? Estamos mais recolhidos, mais em casa, né? Mas as informações continuam a chegar até nós. Né? E isso tudo vai gerar uma sobrecarga no sistema e cada corpo vai reagir de uma determinada forma. A gente chama de estresse, vai gerar um problema aí no funcionamento do nosso cérebro. Vocês estão vendo aí essa parte chamada de córtex pré-frontal, uma das partes mais importantes do nosso cérebro, que nos dá a capacidade de discernimento, tomada de decisões, de uma percepção capaz de compreender e refletir sobre as coisas que a gente experimenta na nossa vida. E à medida que nós somos submetidos a situações de estresse, né, abuso de álcool e drogas, noites de sono mal dormidas, uma rotina irregular, muitas informações, muitas impressões, muitas atividades, tudo isso vai minando o funcionamento integrado do córtex pré-frontal e a gente vai agindo por impulso, a gente vai utilizando partes mais primitivas do cérebro, né, que estão relacionadas com aquilo que a gente pode chamar de estímulo e resposta. Essa área que vocês estão vendo aí, a amígdala, ela é acionada nessa condição de estresse. E geralmente ela é acionada em condições onde a gente precisa de uma reação rápida. Geralmente, quando a gente, se você é atacado por algum animal, né, supomos, rapidamente você vai tomar uma decisão, né, com um instinto de sobrevivência, né, que é parte da função da amígdala. Ela nos conecta com esse instinto de sobrevivência que é acionado em situações de luta e fuga. Então, a gente está usando, digamos que, um potencial um pouco mais primitivo. E a maioria das pessoas vive essa condição hoje, né? Está todo mundo vivendo uma condição muito reativa. Ela já recebe um estímulo e automaticamente ela responde a esse estímulo, sem refletir. E, muitas vezes, quando ela toma uma decisão, ela percebe que ela fez algo que não deveria ter feito, pode ter gerado algum tipo de agressão a outra pessoa, ao meio ambiente, e só depois que ela vai refletir, quando a cabeça dela esfria, quando ela está
com as emoções mais sob controle. Então, digamos que a maioria das pessoas vive essa condição de reatividade devido ao estresse, né, que se percebe na nossa condição atual. Com a prática da MT, a gente percebe que é um aumento do fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal. Então, o que vocês estão vendo aí é justamente esse aumento do fluxo nessa área que a gente falou anteriormente. Aqui a gente vê uma foto, né, que foi feita através do eletroencefalograma e constatamos exatamente esse aumento do fluxo sanguíneo aí no córtex pré-frontal. Bom, então, o que acontece aí? Durante a técnica, durante a prática da técnica, né? A gente normalmente percebe a nossa mente já num nível superficial, que é o que a gente chama de mente consciente, e não temos muita percepção daquilo que está no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Tá? Esse conteúdo que a gente observa aí, né, durante o nosso dia a dia, durante as nossas atividades normais, ele tem relação com as experiências do nosso dia a dia e da nossa vida. Normalmente, quando a gente pratica a MT, o que acontece é que a gente sai desse campo mais grosseiro, superficial, e mergulhamos para camadas mais sutis e refinadas do pensamento. A gente observa essa setinha aí voltada para baixo. A gente começa a mergulhar por níveis mais e mais profundos do pensamento, até que em determinado momento a gente mergulha na própria fonte dos pensamentos, que é chamado de consciência pura ou consciência transcendental. Tá? Então, esse estado é um estado único de consciência, né, que foi chamado pelos cientistas como sendo um quarto estado de consciência. Tá? É um estado onde a gente não está dormindo, nem sonhando, nem acordado. A gente está experimentando essa quarta realidade chamada de consciência transcendental. E o que difere dos outros estados? Né? Esse estado é um estado de repouso profundo, de repouso onde nossa fisiologia ela descansa num nível até 2 vezes mais profundo que o sono, e um estado de alerta cerebral muito mais expandido e ordenado que o estado de vigília. Tá? Há uma expansão das conexões neuronais, né, e uma coerência nessas frequências que geram um pensamento. Então, devido a essas duas condições, essas características específicas desse estado, os cientistas falaram, não, esse estado aqui é um quarto estado, que está além de dormir, sonhar e estar acordado. É o estado chamado hipometabólico ou estado de consciência transcendental. Tá? Então, a gente observa aí nesse gráfico, né, que a mente consciente ela é um potencial muito pequeno de quem nós somos. Normalmente ela tem relação com as nossas experiências. Né? Além dessa mente consciente, a gente tem um potencial muito maior. Digamos que essa mente consciente ela pode nos dizer mais ou menos 10% daquilo que somos, e tem um valor muito maior, muito além disso, né? Que é o que pode ser chamado de mente inconsciente, e a consciência transcendental, que é a fonte dos pensamentos. Então a gente observa toda essa investigação, né, que começa no nível da mente consciente. Esse mergulho vai se aprofundando, a gente vai percebendo camadas mais sutis e refinadas do pensamento, conteúdos mais profundos, e até que em determinado momento a gente experimenta
isso que é chamado de consciência pura, esse estado de repouso em alerta, onde a mente se acalma, se aquieta e o corpo relaxa profundamente. Isso tudo vai mudando a estrutura de funcionamento do nosso sistema. E assim, a gente vai percebendo uma mudança que acontece no dia a dia. À medida que a gente se estabiliza nesse nível de silêncio interno, começamos a levar essa experiência para a nossa vida normal, para as nossas atividades normais. Então a gente começa a perceber mais silêncio na ação. Tá? Como se a gente tivesse dado um passo atrás. Como se a gente estivesse observando um filme, né, que é a nossa vida. A gente fica muito mais sereno, muito mais quieto, muito mais capaz de observar as coisas, né, sem se envolver demais assim, com elas, a ponto da gente perder a nossa referência, a ponto da gente perder essa experiência. Então, é isso que vocês estão vendo aí, o Dr. Fred Travis, que é um grande cientista, né, que faz todos esses estudos do cérebro. O Dr. Fred Travis, ele constatou, né, essa mudança no padrão da consciência e foi além desse quarto estado, né, e descreveu outros estados de consciência, né, chamados de consciência cósmica, consciência refinada e consciência de unidade, que são estados que provêm disso que é chamado de consciência transcendental. Tá? Não vou entrar em muito detalhe, mas é só para a gente entender que há uma possibilidade, uma mudança do padrão de funcionamento da nossa consciência e da nossa mente. Bom, o que vocês estão vendo é um gráfico falando sobre duas perspectivas, uma da consciência e outra da física, para a gente compreender como essa prática ela é capaz de afetar toda a nossa experiência e a nossa relação com o mundo. Né? Esse gráfico da física ele demonstra, lá em cima, 4 leis fundamentais, né? E essas leis elas vão se unificando cada vez mais e mais, até que elas convergem de um campo único, chamado de campo unificado das leis da natureza. Então, todas essas leis que a gente aprendeu, né, da gravidade, interatividade, eletromagnetismo, tudo isso que a física falava, ela tem uma origem naquilo que é chamado de campo unificado das leis da natureza. Então, esse campo unificado, ele é a grande lei que permeia todas as outras leis, e ele é um campo extremamente importante no que diz respeito à criação, à manifestação da vida, tá? E aquilo que gera ordem e harmonia na vida. Esse campo foi classificado como sendo um campo de 25 atributos e características específicas, mas, a grosso modo, é o campo promotor de ordem, harmonia e evolução da vida. Do lado direito, a gente percebe aí um gráfico falando sobre a experiência da consciência, né? E é um mergulho da percepção no nível grosseiro, que é o nível da mente consciente, passando camadas mais refinadas, até que a gente mergulha na fonte dos pensamentos, chamado de campo unificado das leis da natureza. Existe uma relação muito, muito estreita nesse campo unificado. Esse campo unificado, ou a consciência pura, a consciência transcendental, né? Ela foi descrita há mais de 5.000 anos atrás pelos Vedas, e sendo um campo também com as mesmas características descritas pela física, como sendo esse campo unificado. Então, o que acontece é que essa descoberta da física do campo unificado, ele já foi vislumbrado pelos meditadores há muitos e muitos anos atrás.
Então, o que a gente está fazendo, ao entrar em contato com esse campo de silêncio profundo, esse campo de potencialidade infinita, que é de onde surge todos os nossos pensamentos, que é de onde surge toda a nossa criatividade, toda a nossa inteligência, todos os insights, né? Ele já fora descrito há mais de 5.000 anos, né, como sendo esse campo da criação que existe dentro da gente. Então, o que a gente está fazendo, ao nos conectarmos com esse campo unificado, a gente está se conectando com o campo da criação, né? Então, mais e mais a gente está conectado, mais e mais a gente vai trazer essas características específicas para a nossa vida, né? Mais ordem, mais harmonia, mais evolução, mais conexão com aquilo que nós somos, mais conexão com aquilo que a gente gostaria de fazer na nossa vida, né? Então, digamos que o conhecimento mais importante da vida, ele se encontra dentro da gente, e não do lado de fora, né? Descobrir aquilo que é a nossa potencialidade infinita é algo fundamental para que a gente possa se realizar no mundo, tá? Então, a MT ela leva a gente direto para a conexão com esse campo unificado dentro da gente. E, com isso, a gente recebe um suporte enorme das leis da natureza. A vida se torna mais fácil, mais simples, mais livre de estresse e tensões, né? E a realização dos desejos se torna uma coisa muito mais fácil. Bom, de acordo com os estudos do cérebro, uma série de benefícios foram notados, como melhora dos reflexos, diminuição da ansiedade, aumento da estabilidade emocional, aumento da clareza mental, aumento da capacidade de aprendizado, tomada de decisões assertivas, aumento da criatividade, diminuição de neuroses e outros quadros psicológicos graves, né? São alguns dos benefícios que foram percebidos pelos estudos do cérebro, tá? Eu vou falar alguns desses benefícios para a nossa saúde, né, em termos mentais, físicos e sociais, tá? Como a MT ela impacta na nossa vida nesses 4 pontos específicos. Bom, o que a gente está vendo aqui é um gráfico falando sobre algumas doenças, né? A única condição que não são doenças, né, são os partos, né? Vocês estão vendo ali os meditantes, que são esses que estão em azul, eles têm um maior número de partos do que as pessoas que não meditam. Isso devido, muito provavelmente, à redução do nível de estresse entre essas pessoas que meditam e as pessoas que não meditam. Agora, veja, doenças intestinais, há uma redução de 2/3 entre pessoas que meditam para pessoas que não meditam. Doenças de nariz, garganta e pulmão, né? E a gente está numa época que é exatamente sobre isso. Há uma redução aí de mais ou menos 1/3, 1/4. Né? Doenças do coração, também mais ou menos 1/4. Doenças geniturinárias, metade. Lesões, um pouco menos. Tumores, mais ou menos 1/4. E a gente percebe todas as outras doenças lá embaixo, né? Doenças do sistema nervoso, que são muito importantes, que têm afetado demais a nossa sociedade, né? Mais ou menos 1/5 aí dessa relação com quem não medita. E por aí vai, né? Houve uma redução muito significativa entre pessoas meditantes e pessoas que não meditam, né? Isso aí foi feito por um plano de saúde, né, que observou em determinado local as pessoas meditavam e tinham uma qualidade de vida melhor. E eles decidiram fazer uma investigação e observaram que esse fator que fazia com que as pessoas adoecessem menos foi justamente a prática da MT. A gente está vendo aqui agora um gráfico falando sobre o sono, e vamos fazer uma relação do repouso que temos no sono e o repouso que nós temos durante a prática da MT.
a gente percebe aí é que durante uma noite de 6 horas de sono há uma redução do consumo de oxigênio, até aproximadamente menos 8%. Todo o batimento cardíaco, toda a respiração, toda essa taxa metabólica, ela diminui em menos 8%. Na 4ª hora de sono, aproximadamente, e depois ela aumenta, e aí o indivíduo acorda e o metabolismo aumenta novamente. Então, o que a gente percebe é que, durante o sono, há um repouso, né, no nível aí de menos 8%. Agora, durante a prática da MT, essa queda do consumo de oxigênio vai até menos 16%, que significa o dobro do repouso que a gente tem no pico da noite de sono bem dormida. Consequentemente, a nossa capacidade de regeneração é muito maior durante a prática da MT, comparando com uma noite de sono. Então, se nós temos uma redução metabólica em menos 16%, nós temos realmente o dobro da eficiência do repouso do sono. Isso em 20 minutos de prática. Tá? O que vai trazer para a gente uma série de benefícios. A maioria das doenças que existem hoje são de fundo psicossomático, né? Ou seja, somatização das impressões no nosso corpo e na nossa mente. E com isso a gente está trabalhando para erradicar esses distúrbios, né, que se encontram aí nessas duas esferas da vida, né, tanto no nível da mente quanto no nível físico. Então aqui a gente observa os indicadores fisiológicos do repouso profundo, comparando aí também a MT com um repouso de olhos fechados. Então a gente percebe que a resistência basal durante o repouso de olhos fechados, ela cai em menos 2%. A resistência basal da pele da MT, ela cai em menos 8%. Ou seja, a gente tem 4 vezes mais, né, essa taxa que indica o repouso de olhos fechados. A gente tem 4 vezes mais durante a prática da MT. A taxa respiratória no repouso de olhos fechados ela cai em menos 1 ponto, e na MT cai em menos 5. Né? 5 vezes mais o repouso de olhos fechados. O lactato do plasma, né, o cortisol do plasma, que é chamado de hormônio do estresse, o repouso de olhos fechados cai em menos 2,5 e a MT cai em menos 6,5, 7 pontos. Né? Então, a gente observa que todos os indicadores, né, desse repouso, né, na MT, comparando com o repouso de olhos fechados, são muito, muito superiores, né, o que demonstra a diferença de você deitar e relaxar, né, ou dormir, com o repouso da meditação transcendental, que é um repouso consciente. Tá? Aqui a gente está vendo um gráfico falando sobre a insônia, um gráfico muito interessante. Ele demonstra praticantes, né, antes de iniciar a meditação transcendental, 30 dias depois, 60 e 90. Né? Então, esses meditantes, 30 dias antes de começar a praticar MT, eles levavam 1h15 para pegar no sono. 30 dias, 60 e 90 depois, isso caiu para 15 minutos, ou seja, 5 vezes menos o tempo que se levava para cair no sono, né, antes de praticar MT. Isso porque o indivíduo ele começa a manifestar um padrão de relaxamento muito maior do que ele tinha antes. Né? A gente está dando um repouso profundo para o nosso sistema 2 vezes ao dia, que é como a gente faz a técnica da MT. 20 minutos pela manhã e 20 minutos no final do dia. E isso vai trazer um benefício e um estado mais relaxado e mais livre de tensões. Consequentemente, quando o indivíduo se deita para dormir,
ele entra no estágio de sono com muito mais facilidade. Então, é muito fácil da gente perceber o porquê dessa redução do tempo para pegar no sono. Tá? Então, isso eu percebo como praticante há mais de 22 anos, e como professor há 12 anos, né, eu observo que já na primeira semana as pessoas já demonstram uma melhora bem significativa da qualidade de sono. Né? Isso é um fator pelo qual as pessoas buscam muito a prática da meditação transcendental para melhorar a qualidade de sono. Dentre outras questões, como ansiedade, depressão, estresse, cansaço e por aí vai. Um outro estudo interessante aqui da Associação Americana do Coração, ele fala que a MT é uma das técnicas, ele fala que a MT é a única prática que tem mostrado resultado eficiente para reduzir a pressão arterial. Então, nesse estudo, eles demonstraram que a MT reduziu em 87% as doenças cardíacas e os hormônios do estresse, como a gente viu anteriormente lá, o cortisol do plasma. Né? 87%, ou seja, a gente tem uma redução de 90%, arredondando, né? 90% das doenças cardíacas. E as doenças cardíacas, se não me engano, elas são a segunda ou terceira maiores causas de morte no mundo. Tá? Então, é um dado bem importante. Aqui a gente está vendo a comparação da MT com as outras técnicas que foram utilizadas, né, para controle da pressão arterial. A primeira técnica aí, o grupo de controle educacional. No primeiro mês, essa linha vermelha que vocês estão vendo, né, há uma redução da pressão mais ou menos um ponto. Depois, já no segundo mês, ela cai para uns 2 pontos. Depois, no terceiro mês, ela volta a estaca zero. Ela volta a subir no padrão que estava. As técnicas de relaxamento muscular progressivo, essa linha amarela que vocês estão vendo, né, ela também tem uma similaridade aí com o primeiro grupo, né, sendo que ela cai e se mantém estável ali mais ou menos em 2,5 pontos, né? A pressão arterial cai em menos 2,5 pontos. E se estabiliza no terceiro mês. A MT, já no primeiro mês de prática, a pressão arterial ela cai em menos 5 pontos. Ou seja, já tem o dobro das técnicas do relaxamento muscular progressivo em 3 meses de prática. Né? A MT, com 1 mês de prática, você já tem o dobro da eficiência dessa técnica. Já no terceiro mês, né, a pressão arterial reduzindo em menos 10 pontos. Tá? Ou seja, a eficiência ela já é observada já no primeiro mês. Tá? Outro dado interessante é o aumento da compreensão e maior capacidade de foco em até 40%. Tá? A gente começa a desenvolver mais áreas do potencial cerebral que normalmente não utilizamos. Né? Avivamos outras áreas diferentes do que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, a gente começa a utilizar o potencial cerebral como um todo, expandindo essas conexões neuronais. E, além disso, uma maior capacidade de foco, de concentração, que é extremamente importante, né? Para quem quer ter sucesso na vida, para quem precisa estudar, para quem precisa trabalhar, precisa ter essa capacidade de estar focado ali naquilo que é o seu dever. Né? Aumento da memória em mais de 20% também, né? Enquanto que o grupo de controle não teve uma mudança. Diminuição da ansiedade, a MT ela foi mais eficiente do que o relaxamento progressivo, outros relaxamentos e outras meditações. Redução do burnout, depressão e estresse, um estudo feito aí em professores. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a síndrome do burnout é hoje em dia bem falada, né? E é um quadro
emocional, um quadro de estresse muito, muito crônico, tá? Muito sério. Muitas pessoas precisam pedir licença do trabalho ou até mesmo se aposentar por conta dessa síndrome. Tá? Ela deixa realmente a pessoa num estado de nervos à flor da pele. Então a gente percebe aí que essas pessoas que começaram a praticar MT tiveram a redução de -5, quase -6 pontos. Tá? Foi a maior melhora dentre esses outros dados, né? E enquanto que aqueles que não meditavam só aumentaram esse quadro do burnout. O estresse, ele aumentou também e, para quem meditava, reduziu em -5 pontos. A depressão se manteve estável naquelas pessoas que não meditavam e reduziu em -3 pontos para aqueles que meditavam. Um estudo bem interessante, né, que fala sobre a reversão do processo de envelhecimento, né, e aí, não sei se vocês conhecem, mas tem um fator chamado telomerase, né, que é o que trata justamente esse estudo. Né. Telomerase é a ponta do cromossomo, né, da nossa célula, né, e à medida que a gente vai envelhecendo, essa ponta do cromossomo ele vai encurtando, vai encolhendo. E quando a gente medita, quando a gente tem um estilo de vida bacana, quando a gente se preocupa com atividade física, com alimentação, a tendência é que esse processo de envelhecimento, de encurtamento do telômero, ele aconteça mais lentamente. Então, a gente percebe aí que, no caso, com a prática da MT, né, os meditantes recentes tiveram uma reversão da idade biológica em -5 anos, meditantes de longa data tiveram a reversão da idade biológica em -10 anos. Quanto mais tempo de prática, maior a capacidade de regeneração fisiológica e, consequentemente, há um retardamento do processo de envelhecimento. A gente começa a reduzir essa aceleração natural das pessoas que vivem essa vida normal, sem dar essas pausas da meditação, sem dar esses repousos, né, que são extremamente profundos e eficientes. Então, o corpo, a matéria física vai se desgastando e, consequentemente, elas vão envelhecendo dentro de um padrão. E quem medita vai saindo desse padrão. Para finalizar aqui nossos dados, né, eu queria falar sobre um estudo que foi feito em Washington no final da década de 90, né, comprovando a eficiência da técnica da MT para gerar uma influência positiva na consciência da coletividade. E aí vocês estão vendo um número de aproximadamente 4.000 meditantes, né, que participaram desse. Na foto acho que não tem 4.000, mas foi o número de pessoas que participaram desse programa. Né. E aí a gente observa que o programa foi feito em um período de 8 semanas. Essa linha verde é o número de meditantes que foi crescendo, crescendo, crescendo. No final de 8 semanas, atingiu lá um número de 4.000 pessoas. Né. Então, à medida que o número de meditantes foi crescendo, as taxas de violência e criminalidade foram reduzindo de forma inversamente proporcional. Né. Quanto maior foi o número de meditantes, menor foi o indicador de crime e violência, tá, lá em Washington. Então, que demonstra que nós estamos intimamente conectados com a sociedade e temos uma grande responsabilidade no que diz respeito a esses fatores, né, como a violência. Então, ela não é uma questão só de política social, econômica, etc., né, mas sim uma questão individual. Então, se a gente tem indivíduos que estão vibrando nessa mesma frequência de tranquilidade, quietude, coerência interna, isso vai se propagar para a consciência da coletividade, gerando uma influência positiva. Tá? E aí, esse estudo foi baseado num efeito
chamado efeito Meissner, que é um efeito da física, e comprova que quando você ordena 1% de determinada partícula, automaticamente o restante dessa partícula é ordenado. Tá? Então, quando você tem 1% da população praticando meditação em determinado local, automaticamente você vai ter uma redução das taxas negativas, dos índices negativos daquele local. E aqui são alguns da redução, né, de determinadas condições: crimes violentos, homicídios, óbitos, mortes causadas por drogas, mortalidade, etc. Né? Como que a MT ela foi capaz de reduzir esses dados negativos aí. Tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta até aqui? Ok, então eu vou falar sobre a relação da MT com... Desculpa, Sim. Desculpa, Mário. Eu teria só uma pergunta, Rodrigo. Por favor, Rodrigo, pode falar. Não sei se você vai abordar mais à frente, mas sobre qual, assim, eu entendi toda a linha de abordagem que você está fazendo até agora e tal, mas qual seria a diferença de efeitos em relação entre a MT e outras formas de meditação? Isso, é isso que eu vou falar agora, Rodrigo, tá? Perfeito, obrigado. De nada. Então, existem várias técnicas de meditação, né? E nem todas elas são iguais. Na verdade, elas são bem diferentes, com propósitos, né, e práticas bem diferentes. Vocês têm uma série de técnicas que são ensinadas em aplicativos, né, ou técnicas de meditação guiada e etc. Por aí vai. Né? A doutora Valéria Portugal, ela escreveu um livro chamado Olhando para Dentro, foi uma tese de doutorado que saiu no ano passado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vocês encontram esse livro fácil nas livrarias, e ela faz um agrupamento de todas as técnicas de meditação em 3 grupos específicos. Né? E aí você tem o primeiro grupo, a gente pode chamar de técnicas de concentração, o segundo de técnicas de contemplação, e o terceiro grupo, as técnicas de autotranscendência. Tá? Então, como é que a gente pode definir essas técnicas? Né? Vamos lá. Por exemplo, as técnicas de contemplação. Né? A pessoa, são essas meditações guiadas. Né? A pessoa coloca lá um aplicativo, ela recebe um estímulo no nível da mente, ela vai imaginando determinada situação, né? E a mente dela fica recebendo esses estímulos e sempre se movimentando para imaginar essa determinada situação. Então, ela está dando um estímulo na mente dela, tá? Como se ela estivesse sempre estimulando essa mente ativa, que vai gerar mais dificuldade de permitir que a percepção dela vá se interiorizando, porque ela está gerando um pensamento através da imaginação. As técnicas de concentração são técnicas onde o indivíduo precisa focar num determinado ponto. Por exemplo, focar a atenção na chama da luz da vela, focar a atenção na respiração. Né? Então, ele não pode permitir que a percepção dele vá para outro lugar. Né? O que acontece, por exemplo, se você está focado, né, com a sua visão num objeto externo, na chama da luz da vela, é muito mais difícil de você trazer a sua atenção para dentro à medida que você está projetando a percepção para fora. É até uma contradição, né? Você recolher a mente, que está conectada com os sentidos, né? Mantendo ela ativa no nível sensorial externo. Então, é muito mais difícil dela também se interiorizar à medida que ela está gerando um estímulo.
A AMT, nós utilizamos um som chamado de mantra, é um som sem significado, é um som muito sutil, muito refinado, que é utilizado internamente. E deixamos a nossa mente livre, não tentamos criar nenhuma restrição. Então, à medida que a gente vai utilizando esse som, a gente vai percebendo que há um movimento de interiorização da nossa percepção. A mente vai mergulhando, passando por níveis mais sutis e refinados do pensamento, mergulhando cada vez mais profundo e, de repente, a gente mergulha nesse estado de silêncio profundo ou repouso em alerta. Então, à medida que a gente estabiliza a percepção nesse estado, a gente vai mergulhando e vai para fora, mergulha e vai para fora, a gente começa a perceber todo o apoio que esse estado tem para trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Esse apoio das leis da natureza, chamado de campo unificado das leis da natureza, que traz para a gente maior capacidade de realização, mais insights, mais inteligência, mais criatividade, que é de lá onde surge a nossa inteligência, a nossa criatividade, e uma maior percepção de um silêncio, mesmo na ação. Mesmo você envolvido nas suas atividades, você é capaz de perceber silêncio dentro da sua mente. Então, essa é a diferença aí entre os diferentes grupos de meditação. Se vocês quiserem depois, o livro da doutora Valéria Portugal, ele tem muito mais detalhes e dados a respeito disso que eu falei, chamado Olhando para Dentro. Bom,